Já vos disse, a minha cultura não é essa. A minha cultura de treinador não tem nada, não é essa. Eu provo domingo a domingo, não sou eu que provo, os jogadores do Flamengo é que provam. O que é isso? Descansar. Descansar. Isso não existe, não é? Descansar os dias que a gente tem. Até domingo temos quinta, sexta, sábado para descansar. Domingo para correr. Salve nação, saudações rubro-negras! Separei um corte do programa F90 com o debate Zé Elias cobrando Tite. Zé Elias questionando as decisões de Tite e por que poupa tantos jogadores na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vem se apresentando mal e o culpado tem nome. Será? Cara, o debate está incrível. Assista até o final. Temos aqui dois comentaristas que divergem de outros dois, tá? É um debate, então talvez você vai se encaixar neste vídeo aqui, porque acredito eu que parte da torcida do Flamengo também está dividida sobre o Flamengo poupar tantos jogadores, galera. Então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Olha só o que rolou aqui no vídeo. Ah, e o Jorge Jesus falou no final do vídeo, hein? Assista o vídeo até o final. Vamos lá, simbora. Ele está se perdendo nas escolhas, enfraquecendo o time em jogos importantes. A torcida já estava desgostosa antes das derrotas. E aí ele agora perde duas em sequência. Campeonato Carioca, ele tomou um gol com o time reserva. Campeonato Brasileiro, ele tomou um gol por jogo. 4 jogos, 4 gols sofridos. Então, assim, se antes já tinha uma certa crítica, uma certa queixa, uma certa birra da nação, e eu entendo muito da nação, né? Eu representei muito a nação, aqui tem um sentimento do torcedor rubro-negro. Que azar. Se na época que estava vendo os resultados, os caras já estavam meio assim, peraí, o cara tá dirigindo o Flamengo com o freio de mão puxado, não sei o quê, papapá. Então ele poupa, e agora ele poupa, empata. Ele começou a poupar já no jogo contra o São Paulo. Ele ganhou de 2-1 aquele jogo. A estratégia foi lá. Começou a poupar pro jogo do Palmeiras. Quase que ele toma um empate. Aí ele vai no jogo do Palmeiras, ele poupa pro jogo da altitude, empata. Aí ele vai na altitude, poupando, perde 2-1, para poupar contra o Botafogo. Aí ele vai contra o Botafogo 2-0. É a pior derrota. Quer dizer, tá piorando. Como é que é a frase? O Tite ensinou que poupar, como é que é? É na esteira do Carpini, né? A filosofia do Carpini. Quanto mais você perde, mais perto você está da vitória. E o Flamengo do Tite, quanto mais está poupando, mais ele está ficando cansado e jogando pior. Né? Então, realmente é um mistério aí. E a gente tem aqui, especialmente além do Zé, que jogou bola, jogou muito. Temos dois caras que são especialistas, são teóricos, estudiosos do futebol, né? Especialmente do futebol. Onde ele vai? Futebol fluminense, especialmente do futebol fluminense. Conhecem muito disso. Então eu quero saber desses dois caras. Você está ansioso para ouvir a palavra. Ansioso, porque... Me explica aí, assim, porque a ciência está a favor do Tite, né? O Tite, ele usa a ciência. E a ciência tá causando derrotas agora. Hein? Eu ouvi atentamente toda a sua explanação. Pra rebater com... E eu discordo de uma parte dela. Aí sim, aí já tá Bem-vindo ao F90. Por quê? Se a gente for debater o que o Flamengo não vem jogando, é um ponto. Tá. Eu acho que o Flamengo, de fato, tem decepcionado. Ontem teve muita posse de bola, não finalizou no gol. Foi um jogo pobre. Um detalhe, né? Um jogo pobre do Como diria Parreira, apenas um detalhe. Sim, o ponto de vista criativo... É um detalhe. Sim. O gol. A gente pode questionar isso, mas essa declaração do Tite, eu concordo com ele. Você concorda? Primeiro, ele falou que o Botafogo jogou melhor e mereceu o jogo. Ok. Mereceu a vitória. Tá ele bom. falou isso, ele frisou falou isso. sim. A gente escutou aqui duas vezes verdade, ele falando falou. isso. Admitiu que o Flamengo teve um jogo abaixo, que é o momento de voltar algumas casas atrás, fazer o simples para voltar a ser aquele time equilibrado. Isso ele falou. Agora, o ponto dele de que não pode ter jogo no Rio de Janeiro, em outros lugares, né, no Nordeste, ele cita ali o Recife, 11 da manhã, eu concordo muito. Gente, a gente olhando o jogo ontem, é uma questão desumana. Isso impacta no produto. A CBF está jogando contra o produto dela, porque o jogo ficou numa rotação mais lenta, o jogo ficou mais cadenciado, não só para o Flamengo. Eu não estou falando que o Botafogo ganhou por isso, não. Porque os jogadores do Botafogo também ficaram desgastados. O Botafogo ganhou porque ele foi melhor. Porque ele jogou melhor, porque teve uma proposta mais inteligente e melhor executada. Mas eu também sou contra.
No Rio de Janeiro, jogo 11 da manhã. Gente, olha o sol que tava lá, desgasta Tudo bem, muito. mas eu entendo Cara, que eu Fisicamente, já passei você- calor no Rio às 5 da tarde, cara. Morrendo de calor às 5 da tarde. Mas eu acho Mas que... jogando futebol é diferente. Então todo jogo vai ser 8 da noite no Rio? Agora todo jogo no Rio de Janeiro, 8 da noite, cara. Eu acho E que não- falta bom senso por parte da CBF. Óbvio que tem uma questão de grana, mas do ponto de vista do produto, do que é o melhor para o jogo, o rendimento dos atletas, eu acho que é uma Eu irresponsabilidade. posso fazer uma Olha, pergunta que é... pelos Brenner. argumentos até aqui, o Donan tá ganhando esse Então, debate. mas calma aí que aí... aí eu vou tendo fazer... a concordar com o Donan. Mas hein? eu vou nos fazer... pênaltis. É o nos empate, pênaltis. tá O ganhando shootout. É. Tá ali. Mas eu vou fazer uma pergunta que aí eu vou jogar pra você, Brele, que é o seguinte. Eu ouvi torcedor do Flamengo falando ontem o seguinte, podia jogar no calor, na neve, à noite, de Aí é dia, um porque ponto. esse time não está rendendo. Aí sim. Talvez... Aí eu queria que você falasse mais desse tema, desenvolvesse, porque por que o Flamengo, com o melhor elenco do Brasil, não joga nas mãos do Tite, pelo menos essa fatia Então, de e tempo? aí nesse ponto eu tendo a concordar com o Donan, porque o Tite tem falado algumas questões que não são justificativas para desempenho. Quando ele citou a altitude, ele não disse que o Flamengo ia ganhar ou perder por causa da altitude, mas ele disse que, naturalmente, jogando na altitude, times brasileiros têm um desgaste maior. Ele, quando fala sobre gramado sintético, ele cita uma vantagem competitiva. De fato, um time que tem um gramado sintético ao seu favor, quando se tem o padrão de grama natural, vai ter uma vantagem competitiva e é do jogo. Os adversários precisam saber se adaptar. E sobre o calor, a mesma coisa. Ele não usou como muleta. E aí, o ponto principal, para mim, não é o rodízio que ele está fazendo ou poupar jogador. É que, independentemente do time, a coisa não está rendendo. E aí, eu fico confortável em falar, Edu, porque algumas semanas eu vinha batendo na tecla sobre o Flamengo, mesmo depois do Campeonato Carioca, de ter sofrido só um gol, ainda não ser um time equilibrado. Acho que até jogou bem contra o São Paulo, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo. Tem alguns... No início do segundo tempo ali, o Flamengo jogou bem. Não, primeiro tempo também. Também é uma Mais vantagem. controle. Ontem né? contra o Botafogo... Acho que a melhor versão foi ali naquele início do Naquele segundo jogo. tempo. Contra o Botafogo ontem, 25 minutos do primeiro tempo, o Flamengo jogou legal. Estava ali com o controle da partida, não criava tantas oportunidades, mas era um jogo em que o Flamengo era melhor. Mas, ainda assim, falta ser o tal time equilibrado que o Tite promete. Eu não espero do Flamengo com o Tite um futebol encantador. Mas eu espero, e ele deve ser cobrado, por um time equilibrado, que não crie tanto, mas saiba matar o jogo na hora certa, que não sofra tanto na defesa. E esse Flamengo tem acumulado vários jogos em que sofre mais de 10 finalizações por partida. E isso, para times do Tite, é algo preocupante. Então, para mim, o que a gente tem de debater no Flamengo hoje é mais o funcionamento do time. E aí questionar, será que não é o momento de pensar numa variação ao 4-3-3, esse sistema com 2 pontas? Porque com esse sistema, o Arrascaeta parou de jogar. O Arrascaeta, que é o grande craque do Flamengo, o grande craque dessa geração, hoje está vivendo uma má fase, mas não é só pelo lado técnico, pelo individual. É porque nessa formação ele tem participado menos. Como o Tite pode acionar mais o Arrascaeta? Ele está abaixo Essa fisicamente também, né? Também, essa é uma das questões. Trazer Fala o Arrascaeta de volta para o jogo. O Bubu falou que vai poupar, olha Eu lá. acho que tem que olha lá. poupar o Arrascaeta. Tá vendo? Você Sei fica lá. dando moral pra Ele ele. tá machucado, né? Questão muscular. Não, agora ele tá machucado, agora ele vai se tratar, né? Se poupou muito, aí acabou machucando. Se você poupa muito, você sabe como é que é, né? Você fica muito... Por exemplo, eu faço academia. Como eu é que fico é? muitos dias, semanas sem ir na academia, depois eu começo a sentir dor, cara, Claro, entendeu? você se poupou, né? Então eu não posso me poupar na Lactato academia. alto. Lactato o Zé conhece bem. Né? Então vamos ver aí, né? As próximas rodadas, o Flamengo tá perdendo, eu acho que tem que poupar. Ô, Espero que gente... contra o meu time, o Tite poupe também, né? Mas, ô Zé, quando a gente fala, talvez a gente esteja aqui falando de um Flamengo, talvez não, com certeza, o melhor elenco do Brasil, com opções, com um treinador que, para muita gente, ao lado do Abel ali, eles estão na primeira prateleira. Ô Zé, aquela coisa da expectativa e realidade, é por isso que a gente espera que o Flamengo renda mais, porque tem todas essas qualidades e por isso que a crítica também é maior? Boa tarde. Boa tarde, Zé. Coisa linda da mamãe. Obrigado. Boa tarde, Ronan. Boa tarde, Bubu. Boa tarde, Brele. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, antes de mais nada, só queria dar uma olhadinha aqui, ó. Claro. Vai, olha aí. Palmeiras e Real Brasília, às 10 horas da manhã. Aí depois tem Cruzeiro e Palmeiras, 11 horas da manhã. Palmeiras e Santos, 11 horas da manhã. Flamengo e Fluminense foi adiado, né? 11 horas da manhã. Era para ser 11 horas da manhã. Não sei o que vai acontecer Quando aqui. você falou Real Brasília, é Red Bull Bragantino, talvez, né? Não. Ah, Eu não, tô outro falando nome. Ah, tá. Eu tô Feminino. falando Outros só jogos do femininos, os jogos. campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Ah... E os jogos são 11 horas da manhã, são 10 horas da manhã. Mas o pessoal do feminino reclama muito disso. Não pelo tem, mas horário dos peraí, jogos. mas não tem a estrutura que tem o futebol
o futebol profissional, né? E mesmo assim estão jogando. Reclamam, mas estão jogando. Assim, faz parte da profissão. Eu também acho que 11 horas da manhã é um pouco exagerado, é exagerado. Mas faz o seguinte, ao invés de vir a público, vai bater na porta do presidente. Tem que bater na porta do presidente, não é virar... Olha, não, porque humanamente é impossível 11 horas jogar. Mas será que pelo peso dele, Zé, não era interessante ele falar também, ele se posicionar? Pelo peso que ele tem hoje. Adianta? O que vai adiantar? Soa muito mais como uma desculpa do que propriamente como um protesto. Soa muito mais como uma desculpa do que como... Olha, o Botafogo foi merecido, mas 11 horas da manhã não dá para jogar. Em Recife também não dá para jogar. Como 15 dias atrás, 20 dias atrás, ele falou o seguinte... Olha, humanamente é impossível disputar 3 campeonatos. A gente ganhar. Eu perdi o Campeonato Paulista, mas fui campeão mundial. Ou seja, preparando já determinadas situações. Treinador do Flamengo, com o elenco que tem, com a estrutura que tem, não pode primeiro vir a público e falar, olha, sabe, não sei se vai dar... Você concorda com Zé Elias? Comente, quero saber a sua opinião, tá bom? Fique à vontade. Para ganhar. Não, qualquer treinador fala assim, nós vamos entrar para competir, para ganhar, para disputar títulos. Se não der, é uma outra coisa. Existem consequências, calendário, uma série de coisas que podem acontecer. Jogador lesionado, cartões amarelos, suspensões, né? Beleza, isso acontece. Mas o Flamengo, como instituição, pela estrutura que estão me dando... Quanto ele pagou o Léo Ortiz? Foi caro. Quanto pagou o Léo Ortiz? Quantos jogos? Mais de 30, né? Quantos jogos o Léo Ortiz jogou? Então, assim, o problema do Tite é que as suas declarações... 7 milhões de euros. 7 milhões de euros. Faz aí as contas, está quase 6 o euro, faz as contas. As declarações do Tite nos últimos dias, elas estão soando muito mais como desculpas pelo mau futebol apresentado do que pelo próprio futebol. 42. Né? Então, assim, se vai poupar, é o seguinte, o time que joga tem que jogar e tem que manter o mesmo nível. Porque são bons jogadores, são jogadores do mesmo nível. Se o Flamengo está reclamando, você imagina Corinthians que não tem elenco, que mais? Juventude. Então faz o seguinte, separa esses times aí e põe para disputar outro campeonato. Porque se o Flamengo, com todo o investimento, com todo o poderio financeiro, com todo o elenco que tem, o treinador está reclamando, o treinador está colocando, olha, 11 horas, não pode, vamos poupar para altitude, eu vou poupar para jogar contra o Palmeiras, eu não vou jogar porque a ciência... Então faz o seguinte, sai o treinador e entra o médico para escalar. Entra a ciência para escalar. Eu também concordo, eu sou um dos caras que antigamente eu brigava, eu fui ler, fui conhecer, fui estudar, fui entender como é que funcionava essas coisas do lactato que não era na minha época. Agora você tem um trampolim lá que você pula, vê o calor da coxa, e outros, são 3, e tem uma outra que eu esqueci que é o nome complicado, são 3 aparelhos, normalmente, secar também, que eles usam para tirar essa questão do cansado ou não. Mas é o seguinte, o Flamengo, pelo elenco que tem que manter um nível de atuação. Ontem, no jogo contra o Botafogo, quantas vezes nós vimos, e aí é característica, beleza, o De La Cruz estava finalizando dentro da área e o Arrascaeta estava jogando como segundo volante. Ou às vezes o inverso, o De La Cruz indo para a saída de bola e o Arrascaeta preso entre os volantes. Sim, então assim, peraí. A altitude, já está até falando da poupar de altitude, mas o calor influencia nisso? Influencia o volante está lá na frente, o cara que é o de criação está como um volante, influencia o Pulgar. O Pulgar saiu porque teve uma lesão, só que o Pulgar jogou todas. Ou não jogou? Ou o Pulgar vem de uma sequência de jogos, nós estamos falando aqui, Pulgar não está jogando bem. Pulgar não está jogando bem, coincidência ou não, quando o Pulgar não joga bem, o Flamengo não consegue jogar bem. Por quê? Porque o equilíbrio que precisa e o equilíbrio que é necessário é basicamente esse jogador. Ele só jogou contra o Bolívar. Sim, só contra o Bolívar, mas jogou todas. Sim, estava em sequência. Então, assim, esse jogador é o que dá o equilíbrio. Por quê? Porque o De La Cruz sai e ele fecha, ele se movimenta, ele faz a leitura de jogo e tal. Agora, toda hora tem um resultado ruim. Ah, não, nós poupamos, jogar na atitude é difícil. Olha, o pessoal da Bolívia não tem culpa. Não tem culpa por terem nascido lá. Tem que jogar, faz parte do jogo. Grama sintética. Reclama na FIFA. A FIFA autoriza esse tipo de situação.
Autoriza a grama sintética, se é bom ou se é ruim. De novo, reclama na FIFA. Nós precisamos parar de ter essa questão de desculpa, porque se perde, tudo bem. Se ganha, né, não, tranquilo, valoriza, tem não sei quantos números, porque chuta, porque defende, não toma gol, é a defesa mais vazada, menos vazada. E aí, quando perde, ou quando joga mal, tem outros subterfúgios para poder tentar maquiar o desempenho. Mas um ponto só. Essas desculpas, entre aspas, do Tite, para mim é muito mais para justificar por que ele poupa jogadores em determinados jogos e menos para justificar o resultado. Então, e aí eu concordo plenamente com você. O desempenho do time não está funcionando. E aí é a grande questão. E não... A gente está citando aqui, o Flamengo tem esse elenco. Poupar... Só um minuto. Quantos jogos o Flamengo fez no ano até agora? 3 no Brasileiro, 4 22. no Brasileiro. 3 na Libertadores. 3 na Libertadores, 7. Mais o do Carioca. 15. O Arthur está fazendo a contabilidade. Só uma coisa, lembrar que esse Flamengo que está jogando titular, fez pré-temporada. Foi para os Estados Unidos fazer pré-temporada, teve tempo para se preparar. Né? Ele teve tempo para fazer todo o trabalho. Sobrou no Campeonato Carioca. Sobrou no Campeonato Carioca. Por que será que ele veio a público? Ele assumiu, né, que a diretoria pediu para ganhar o Campeonato Carioca, porque tinha que colocar uma foto lá. 3-0 contra o Nova Iguaçu. Respeito o Nova Iguaçu. Você tem uma vantagem de 3-0. O Flamengo iria perder para o Nova Iguaçu de mais de 3-0 na segunda final? Não. Aí ele poupa contra o Milionários. Não, vou poupar porque a ciência... Para jogar com o time titular contra o Nova Iguaçu. Qual é mais importante? Qual a competição mais importante? É a Libertadores ou o Campeonato Carioca com uma vantagem de 3-0? Cara, falei tudo isso dias atrás. Concordo com o Zé Elias, cara. É isso aí. Esse pra mim é um grande erro. Sabe? Então, assim, Você acha que esse é o ponto eu acho assim, desculpa até me prolongar, só uma coisa. Eu acho que está na hora de alguém do Flamengo vir a público e falar o seguinte: olha, a prioridade é o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca não, é o Campeonato Brasileiro. A prioridade é a Libertadores. Porque se o próprio treinador já falou que não vai ganhar todos os jogos, que não vai ganhar todas as competições... 22 jogos. 22 jogos. Tem que contar os amistosos. Pegou os amistosos. 24 jogos. Nós estamos em abril. Então, em junho, julho, agosto, como é que vai fazer? Esses caras vão jogar uma vez a cada 20 dias? É a profissão. Não é que eles levantam 6 horas da manhã, vão trabalhar o dia inteiro de metrô, e voltam de trem. Cada um escolheu a sua profissão. Ótimo, beleza. Então, peraí. Vocês são preparados para isso. A ciência está preparada, tudo preparado, mas vocês precisam jogar. E o treinador precisa ter coragem de colocar. Se fosse uma final, ele ia colocar ciência no meio? Se fosse uma final ontem... ontem no meio da... Não, é ciência, ele não está jogando. Balela, porque se é final o cara toma infiltração, o treinador fala assim, eu preciso de você, você joga para mim? O cara vai lá e joga. Mas nós estamos em abril. Mas não é uma tentativa de tentar evitar que esses caras cheguem estourados no final? E adiantou? Não. Só que eu te pergunto, eu vou poupar agora, quem me garante que eu vou chegar até o final disputando títulos? Claro, mas... Nessa toada que está agora. Brasileiro não é... Que nem agora, o Arrascaeta está fora. Poupou, jogou 70 minutos, machucou, tá fora. Não é uma garantia. Você não tem garantia, a gente pode se machucar, você pode sair no treino. Sim. Não, você pode, entendeu? Sabe, tem... Num elenco como o do Flamengo, se esse elenco não puder poupar e não puder fazer rodízio qualquer coisa, aí acabou o futebol. Por isso que eu falei pra ele, que aumenta a pressão. Tem muita qualidade. É o melhor elenco do país. É o melhor elenco do país. E pra mim, por isso, o poupar não é o problema. Mas sim, o planejamento, quando poupar, os jogos, e isso pode ser questionado. Agora, não acreditar que com o elenco que ele tem nas mãos com o Flamengo... Contra o São Paulo. Jogou o primeiro tempo, fez 2-0, começou a tirar os jogadores para poupar, quase empatou. São Paulo quase empatou. E aí? Não tinha poupado ninguém. Quando começou a tirar, o time quase perdeu. O problema é, eu vou poupar o jogador, mas o time não consegue jogar. Eu primeiro preciso garantir determinadas situações, Breler, porque ninguém sabe do futuro. Então, para mim, a crítica esse principal é o grande problema. Precisa melhorar o funcionamento do time. Sim, mas... Continuar rodando não é o problema. Mas é por isso que nós estamos falando aqui do uso do elenco. Isso. E aí, eu acho que os 4, 5 na mesa vão concordar que é o melhor elenco e que não está rendendo. E aí, claro que tem você em casa para falar, mas toda hora poupa. Mas assim, entendeu? Tá ouvindo muito. Eu acho que a ciência está aí para auxiliar e eu tenho certeza que o Tite tem a competência. Ele é capaz de trazer isso para o trabalho dele. A ciência está em todos os times.
A ciência todos não é os times, uma claro. prerrogativa, uma primazia do Tite, entendeu? Claro. Todo mundo hoje no futebol profissional tem estudo, tem preparo, tem profissionais especializados, entendeu? E outros profissionais conseguem ter sucesso, desempenho e tal, não poupando tanto quanto o Flamengo está poupando, né? Então tem gente que vai na altitude, faz também logística, planejamento de viagem, não sei o quê. Tem todos os times, o Botafogo que é o adversário... Vamos falar do Botafogo. Perdeu do outro time, né? O time também joga, né? Claro. Você se lembra dessa entrevista do Jorge Jesus? Olha o que ele falou aqui. Porque até ao fim acreditaram e hoje foi uma vitória com estrelinha de campeão. Eu já vos disse, a minha cultura não é essa. A minha cultura de treinador não é essa. Eu provo domingo a domingo, não sou eu que provo, os jogadores do Flamengo é que provam. O que é isso? Descansar. Isso não existe, não é? Descansar os dias que a gente tem, até domingo temos quinta, sexta, sábado para descansar, domingo para correr. E está bem. Perfeito. Esse programa aqui era bom, hein, cara? Fox Sports. Tá aí, galera, o que o Jorge Jesus falou, você concorda ou discorda do Mr. Jorge Jesus? Cara, tá aí, cara, esse negócio de poupar jogadores, cara. Quem garante pra você que se você poupar o jogador contra o Amazonas, ele vai destruir o Bragantino no fim de semana? Que ele vai jogar bem no fim de semana? Quem garante? Ninguém garante nada, cara. O De La Cruz é um exemplo vivo e o Arrascaeta também. O Arrascaeta foi poupado, nem viajou para a Bolívia, e o De La Cruz viajou e jogou lá na Bolívia, na altitude de 3.650 metros. E o De La Cruz jogou o jogo todo contra o Botafogo. E o Arrascaeta, que foi poupado, se lesionou, cara. Ou seja, quanto mais você treina, melhor você fica. Quanto menos você treina, pior você fica. Eu concordo com o Zé Elias, acho que tem que pôr força máxima sempre, cara. Tem que pôr os melhores jogadores para jogar sempre. Se lesionar, tem o departamento médico para isso. Logicamente que eles não vão ser irresponsáveis a ponto de colocar um cara baleado já em campo. O cara tá sentindo dor, ok, você não coloca o cara. Mas se o jogador está bem, se ele fala que está se sentindo bem, você vai poupar o cara por causa de exame de secar. O Luiz Araújo é um exemplo também, vamos lá. Contra o São Paulo, ele estava no banco de reservas, ele seria poupado. Aí o Cebolinha se machucou, ele entrou no lugar do Cebolinha e ele fez um golaço. E ele jogou aquele jogo todo, cara. Ele estava sendo poupado e o cara jogou o jogo todo e tá jogando até hoje. Ou seja, poupar, galera, não dá para aceitar esse negócio de ficar poupando. Cara, tem que jogar todo o jogo com força máxima. O Messi é poupado lá no time do Miami, Inter Miami. O Cristiano Ronaldo é poupado no time dele. Esses caras jogam sempre, galera, sempre. O Mbappé é poupado? Não. Então, por que o Flamengo tem essa frescura agora de ficar poupando toda hora? Tem que parar com isso, tem que mudar essa mentalidade de derrotado. Isso daí é mentalidade de perdedor. Tem que querer vencer todos os jogos. É por isso que estamos agora passando por isso. 2 derrotas seguidas, cara. Em 2 jogos que o Flamengo tinha condições de vencer se tivesse jogado a sério. Se tivesse jogado com mais empenho, com mais garra, com mais alma, né? É isso que eu acho. Acho que o Flamengo tem que jogar com força máxima sempre. Contra o Amazonas, contra o Bragantino, contra o Palestino, terça-feira que vem. Todo jogo agora é importante, cara. Não tem mais brincadeira. Não tem mais. Se o jogador não quer jogar, fala pro técnico, ó, não quero jogar. E ele coloca quem tá no banco, porque o Léo Ortiz foi contratado por uma fortuna e não joga. Aí quando ele vai substituir, ele tira um lateral e coloca outro. Ele tira um zagueiro e coloca outro. Ele tira um volante e coloca outro. Não tem algo a mais, sabe, cara? Eu tô sentindo falta disso. Aquela substituição tática que muda o jogo, que surpreende o adversário. Tá faltando isso no Flamengo, cara. O que você acha sobre isso? Quero saber a sua opinião. Deixe aqui o seu like, se inscreva e ative o sininho. Tamo junto, saudações, fui!